vamos lá? Bom, nós vamos aprender hoje a diferença entre elisão fiscal, sonegação fiscal e evasão fiscal. Coisas diferentes aqui que a gente vai tentar compreender. Então vamos lá. O que você precisa compreender primeiro? Elisão fiscal é um jeito de não pagar os seus impostos, só que dentro da lei. Eu tinha explicado isso aqui antes, que agora perdi tudo aqui de novo. Então é o seguinte, vamos supor que você tem aí um bombom, tá o áudio certo agora? Agora eu tô traumatizado. Então vamos supor aí que você tem uma empresa de bombom, né? Você está ali produzindo chocolates, etc. E aí você tem que pagar o imposto sobre bombons, né? Está ali pagando o bombom. Se de repente ele vira um produto diferente, se ele vira, por exemplo, um produto da cesta básica, como o wafer de chocolate, você agora não precisa mais pagar o imposto. Só que isso foi uma atitude de elisão fiscal. Por quê? Porque na cesta básica, o wafer é isento, porque ele é um produto que compõe a cesta básica. Então você não precisaria pagar o imposto, só que você não cometeu nenhum crime. Você não quebrou a lei. Então você está dentro da lei, correto? Já no caso da sonegação, tá? A sonegação fiscal, ela é completamente diferente. Por que ela é completamente diferente? Porque a sonegação é o seguinte, você vai lá e vende ações acima do limite de 20 mil, por exemplo. E daí você teve lucro ali, vamos supor, de 100 mil reais. Você vai lá e simplesmente declara que vendeu dentro do limite de 20 mil e não paga. Ou seja, você sonegou o imposto da cadeia, tá? É isso, da cadeia. Então o que a gente vai falar aqui? A gente vai focar nas coisas de dentro da lei. A gente vai falar de elisão fiscal. Raul, tem outra chamada evasão fiscal. Evasão fiscal é legal pra caramba também, mas toma cuidado que dá cadeia. Então o negócio é o seguinte, a evasão fiscal, ela é diferente. Por quê? O que acontece aqui? Vamos supor o seguinte, você pega a lei, lê como é que ela funciona, e aí você dá um jeito. É isso. Você entende ela diferente. Vamos supor o seguinte, olha, você tem ali então, tá produzindo na sua casa bebida alcoólica. E aí, você diz o seguinte, não, mas eu acho que é refrigerante. Por quê? Ela tem muito pouco álcool, abaixo de 2%, considera álcool? Não considera álcool abaixo de 2%, né? Então ele vai lá, o cara vai e faz uma evasão, vende como refrigerante. Obviamente, esse entendimento pode dar problema. Raul, tem casos assim no Brasil? Tem vários casos. Aí é a evasão fiscal, que é quando você tenta fazer uma elisão fiscal, mas a justiça considera que deu errado. E aí você vai lá e tem que pagar todo o imposto e tal, e é uma evasão fiscal. Aí o que acontece? No Brasil, vou dar isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender sobre offshores, paraíso fiscal e etc. Pagar imposto, anota aí que isso aqui vai cair na prova, tá? Pagar imposto é coisa de pobre. Pagar imposto é coisa de pobre. Por quê? Como é que funciona isso? Vamos supor o seguinte. E aí eu vou começar a te explicar aqui. Você tem aí, quanto você tem investido? Se você tem investido, por exemplo, tô investindo aí uns 50 mil reais, tô investindo 100 mil reais, 1 milhão de reais, você vai ter que pagar um monte de tributo. Agora vamos supor que você vai investir 100 milhões de reais. Aí não. Daí a coisa muda de figura, porque daí você pode conhecer um paraíso fiscal. E para que serve um paraíso fiscal? Você ouve muito falar de offshore, ouve muito falar de, que mais? Como é que a gente chama? Paraíso fiscal, ouve muito falar desse tipo de palavra. Isso aí nada mais quer dizer do que um lugar, né, com algumas regras diferentes. Vou, por exemplo, fazer para vocês aqui a tabelinha do mal, né? O nome é assim, país, isso aqui vai cair na dedonha depois. País, vamos fazer assim. O país, né? O que é ali a legalidade daquilo, o regime de imposto daquele lugar, regime. Vai pegar a melhor aula agora sobre o quê? Elisão fiscal. Nunca sonegação. Jamais sonegue, que sonegar é coisa de gente pobre também. Regime. A gente pode olhar a privacidade, né? Porque cada país tem uma regra diferente de privacidade. Privacidade. Priv. Vamos colocar só priva aqui para caber direitinho. E vamos colocar também os benefícios, principais benefícios ali, né? Ou o uso mais comum. Benefícios
benefícios e uso mais comum. E agora você vai entender para que serve cada um dos paraísos fiscais. E aí você, quando chegar a sua hora, você pode mandar seu dinheiro para lá, ou você pode me ligar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu acho que eu estou gostando de vocês. Será que dá cadeia mesmo? Dá cadeia. Dá cadeia. Dá cadeia pra caralho, tá? Só pagar muito bem as pessoas certas. Então, só dá cadeia se você for pobre, gente, também. Porque aí você vai fazer sonegação fiscal. Pobre sonega muito imposto. Rico não sonega imposto. Quando eu falo que rico não sonega, o povo fala, gente, mas que rico no Brasil que sonega? É claro que não. Rico no Brasil, ele comete elisão fiscal. Ele descobre um jeito de não pagar. É isso que é o lance. Mas vamos lá, então. Então, quando a gente fala, por exemplo, tem um paizinho muito famoso, são as Ilhas Virgens Britânicas. Que apesar de virgens, né, não deixam ninguém se fuder. É isso mesmo, são virgens. Então vamos lá. BVI, British Virgin Islands, né? Basicamente isso. Quanto que é o imposto sobre lucro e dividendos e ganho de capital nas Ilhas Virgens Britânicas? Quanto você acha? Hã? Quanto? Exatamente, 0%. Então, ganho de capital, comprei uma ação, vendi, comprei uma empresa, vendi, 0. E aí, qual que é a privacidade das Ilhas Virgens Britânicas, né? Porque você vai precisar de documento, etc. Então, assim, vai precisar. Só que o que você pode fazer? Nas Ilhas Virgens Britânicas, é permitido que uma empresa seja dona de uma empresa, que é 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 dona de uma empresa. Então, o beneficiário final, ele não é conhecido. Esse é um problema, né? É alto sigilo, então. Alto sigilo. Recomendado aí pra quem, né, normalmente? Que tipo de coisa você pode fazer ali? Pô, vou ter criptomoeda e Bitcoin. Cripto, legal pra caramba de ter lá, né? Então cripto é muito bom nas Ilhas Britânicas. Além de cripto, o que mais você pode ter? Holding de investimento, startup, tá? Holding, startup, tudo isso aqui, muito legal. Pode levar. Então você tá aqui, abriu uma startupzinha de sucesso, vai pegar um cheque gostoso de Venture Capital. Pra que você vai ficar aqui? Não precisa. Leva sua startupzinha lá para BVI, ninguém sabe, ninguém viu, nada de piadinha, 0%, você não paga absolutamente, né? Nós não vamos pagar nada, é tudo free, na hora. Então, muito legal também. Gente, eu estou numa aula de elisão fiscal no YouTube. A internet é uma coisa maravilhosa, é chocante isso. Isso aqui é conteúdo que eu demorei uma vida para aprender. Estou consolidando aqui para vocês rapidamente. Cayman, tá? Cayman é conhecido de investidores brasileiros. Cayman é queridinho. Quanto que é o lucro sobre, cara, qualquer coisa? Aqui é dividendo, né, ganho, salário, qualquer merda. Quanto que você paga nas Ilhas Cayman? 0%. Ah! Nossa, que Brasil é esse o Brasil que eu quero. Qual que é a privacidade de uma operação nas Ilhas Cayman? Gente, extremamente alta, a mais alta possível, tá? Você não precisa nem do seu nome, se você não quiser. Então, é bem complexo mesmo. Quais são os benefícios aqui? Você tem diversos benefícios regulatórios para o investidor aí, fundos de hedge, banco você pode abrir lá também, trusts, né? Você pode abrir. Então, assim, qualquer coisa que não é permitido em vários lugares, você pode abrir, e ela acaba sendo muito procurada por conta disso, né? Por pessoas que são expostas, né? Por fundos internacionais que precisam de colocar os seus investimentos lá. Então, se você tem muito dinheiro, você pode criar um fundo, colocar o dinheiro seu e da sua família, e para estruturas patrimoniais grandes. Então, Cayman não é barato. Aqui, por exemplo, uma brincadeira dessa daqui, você vai gastar uns 10 mil dólares por ano para manter. Aqui a brincadeira pode ser, você vai precisar de um pouco mais de dinheiro. Então, assim, para ser legal uma estrutura de Cayman, 3 milhões de dólares você vai ter que ter para começar a brincadeira. Por quê? Porque vai te livrar de muito imposto, mas é patrimônio normalmente um pouco maior, patrimônio, né? Fundos e tal, então fundos exclusivos, etc. Você pode abrir aqui. E é assim que os ricos fazem. Então, por exemplo, toda vez que fala, vai passar uma lei no Brasil que vai tributar ricos. Eu estou explicando isso aqui para vocês nunca mais serem feitos de idiota no mundo. Então fala assim, olha, agora criou-se a lei que vai tributar o patrimônio dos verdadeiros bilionários. Vai não. Não enquanto isso aqui existia. Não vai não.
Tá? Então toda vez que alguém começa com essa conversinha para você, que fala vou tributar os fundos exclusivos, a única coisa que vai fazer é esse dinheiro migrar de país. E quando fala migrar de país, você pensa que o milionário vai embora, o bilionário vai embora, né? Ah, aparece os caras na internet falando, eles vão para onde? Vão levar as fábricas? Vão fazer isso o quê? Não vão levar nada. Só vão pegar uma empresa e colocar ela sendo dono de uma empresa no Brasil, como investimento internacional. Boa parte das empresas que você acha que são gringas, surprise, motherfucker, é tudo de brasileiro. Quando você pega esses cassino online, essas bets, o que tá tudo registrado em paraíso fiscal. Você acha que alguma dessas bets de fato pertence a algum grupo estrangeiro? Não. É tudo sistema tributário, né? Inclusive tem muita gente que faz renúncia da própria cidadania e troca a cidadania para um paraíso fiscal, que é uma coisa extremamente comum também. Quantas pessoas estão migrando agora para o Paraguai? Até a Lupo mudou para o Paraguai, basicamente numa manobra de quê? De elisão fiscal. Ele vai para lá, fica lá do lado e se vira, e fica tudo tranquilo. Agora, outro aqui, muito conhecido também, né? Já está um pouco menos na moda hoje em dia, muito menos na moda, né? Que é Bahamas. Bahamas já foi mais famoso, né? E Bahamas é muito legal, porque Bahamas a pessoa consegue, ela também tem 0% de alíquota para empresa estrangeira, ou seja, se você for operar uma empresa estrangeira lá, o que o cara faz normalmente? Vamos supor que tem uma empresa aqui que vende batata. Daí o cara registra essa empresa lá em Bahamas e fala que a empresa de vender batata é lá de Bahamas e tal, e tem todo um sistema diferente. Funciona muito bem para produto digital, essas coisas, muita gente faz isso, né? Você tem uma boa estrutura também, você consegue abrir em 5 minutos uma conta. 5 minutos, né? Também uma estrutura um pouco mais barata que as anteriores, consegue abrir em 5 minutos uma conta, hoje em dia é mais ou menos privado, tá? Não é extremamente privado, não. Você vai ter alguns benefícios práticos aí para o setor bancário também, e você normalmente vai ter isso aqui muito utilizado para patrimônio pessoal mesmo, de investimentos, tá? A galera, patrimônio pessoal, é muito comum, a galera usa muito isso aqui também para patrimônio pessoal. Vocês estão gostando ou não? Que agora eu vou responder umas dúvidas. Eu vou ler todos os superchats agora e aí a gente vai dar uma respondida aí. Todos os superchats acima de R$30, porque também... Acima de 50, também pelo amor de Deus, aula de offshore, ficar lendo coisa de R$10, vai dar até azar isso aí. Até porque é sexta-feira, né? Tô trabalhando na sexta. Então é o seguinte, ó, eu fiz ao vivo só pra vocês saberem que eu vim trabalhar, eu só queria isso hoje. Então o negócio é o seguinte, outro lugar que você pode usar também, Singapura, mas aí todo mundo já conhece, né? Singapura... E é um nome muito estranho, né? Não sei vocês, mas eu sempre achei o nome de Singapura um nome meio estranho. Singapura. É muito pura a Singa, né? Parece. É porque é a seringueira. Você falou seriguela? Seriguela é a fruta. Seriguela foi muito absurdo. Eu acho que eu nem sei escrever seriguela. É porque siriguela eu sei, mas seriguela... Então, Singapura vai ter um imposto aí de 0 a 17 também, a 17%, mas tem algumas coisas que reduzem. E aí, cara, acaba sendo um centro financeiro global, ela funciona para várias coisas, né? Outro paraíso fiscal também muito comum, estilo Singapura, já pra gente muito rica, né? Multinacionais, comércio exterior e tal, por isso que eu não vou abordar tanto. Hong Kong também funciona muito bem para isso. Inclusive, se você tem um e-commerce muito grande, que gira muito o faturamento, você pode buscar estruturas em Hong Kong, que costumam ser estruturas mais interessantes para você, né? Acaba fazendo sentido. Então, basicamente é isso aqui. E daí, cara? Esse aqui o que funciona na vida, então? Eu tô te explicando isso aqui, não é porque você vai usar isso aqui agora, Raul, eu vou lá abrir uma conta e tal. Quase nada disso aqui é usável por investidores pequenininhos e tal. Mas você precisa entender que toda vez que o nosso governo começar então com a historinha, tipo assim, ó, Raul, agora nós vamos, né, tributar os super ricos, agora vai ter imposto sobre herança, agora vai ter sei lá o quê. A única coisa que vai acontecer é que em alguns anos você vai acabar pagando mais imposto. É porque eles começam, por exemplo, assim, falando, agora somente pessoas que ganham 50 mil reais. Pega a inflação, você que ganha 15 mil hoje, pega a inflação e coloca o que vai acontecer daqui, por exemplo, 10 anos da aplicação dessa lei. Se você coloca lá que só quem ganha 50 mil ou mais. Obviamente, quanto você ganhava 15 anos atrás aí? Quanto que era o seu salário? Você não precisa nem ter mudado de emprego. Você deve estar ganhando 7 vezes, 8 vezes mais. Mesmo sem estar mudado de emprego nem nada. Primeira vez que eu assinei carteira, eu ganhava 300 e poucos reais, sei lá. Imagina, e eu não sou velho desse tanto, né? Faz no máximo 15 anos. Um salário mínimo naquela época era tipo 200 e pouco, não era isso? 280, 270. Você olha, hoje em dia tá 1.600. Então assim,
Obviamente, eles inventam essa história e você vai pagar isso aí. Não vai ter rico pagando, não tem como o rico pagar porque o dinheiro dele nem está aqui. E muitas vezes o dinheiro nem declarado está. Então, por exemplo, o governo nem sabe que esse dinheiro existe. Porque você pode pensar o seguinte, Raul, mas esse rico ele tem um offshore lá, ele tem que declarar. Se ele quiser trazer de volta dinheiro, ele vai precisar pagar isso e aquilo. Eles transferem dinheiro entre si. Né? Lá por fora do país mesmo. Então, por exemplo, assim, olha, Marcos, eu vou comprar a sua casa agora. Beleza, me transfere uma conta, naquela conta de Bahamas, eu transfiro da minha conta para ele e acabou. Por fora do Brasil, nem entra aqui, nem entra aqui. E muitas vezes o documento de rico, do bem que ele comprou, pode nem ser trocado de mão. Eu já vi rico ficar trocando documento de propriedade, só a propriedade do documento mesmo. Não valida em cartório. O cara vai trocando para não ter que pagar imposto, eles vão trocando uma coisa com a outra e nunca paga. Ah, fica aí com o carro, quando você for vender, vende para outro, transfere o documento para outro e nunca faz a transferência para não ter que pagar. Isso é extremamente comum. Então a maior parte das pessoas acabam fazendo nesse formato. Então não defende esse tipo de coisa que você vai acabar se lascando. E como que você pode usar isso aqui ao seu favor? Porque eu sei que vocês vão ficar assim, pô, tem alguma coisa que eu posso fazer? Hoje em dia qualquer brasileiro pode abrir uma conta offshore. Aquilo que a gente falava lá atrás, é porque hoje em dia ficou com o nome menos chique, né? É a conta internacional. Você mesmo pode investir internacionalmente. Vários de vocês aqui já investem internacionalmente, né? Quem é aluno da UVP já investe internacionalmente, tem plataforma própria, a gente abre estrutura também nas Ilhas Caimã. Se você quiser, é só ir lá na uvp.com.br, preenche o questionário aí que a gente abre para você, conta lá fora, te ensina a pagar menos tributo. Tem maneiras muito, mas muito inteligentes mesmo. E eu poderia aqui até te explicar, por exemplo, por que tem tanto CRI e CRA no Brasil. Se eu explicar fica difícil, né? Que vocês vão ficar malucos. Ó, o superchat. Se os brasileiros mandam dinheiro para fora e depois investem na Bolsa Brasileira usando um veículo estrangeiro, esse capital entra nas estatísticas de investimento estrangeiro? Sim. Sim. Então, quando diz aquele investimento estrangeiro, né? Ah, investimento estrangeiro no Brasil, foi de tanto. Boa parte desse dinheiro pode ser de brasileiros mesmo. Então, sim. Então o cara tá lá nos Estados Unidos, aí ele mandou o dinheiro por outro paraíso fiscal para chegar nos Estados Unidos e de lá investiu no EWZ, por exemplo, que é a Bolsa de Valores brasileira. O que aconteceu? Esse cara, ele é um investidor considerado um investidor estrangeiro. Quando você vai olhar quem é o tomador de dívidas da Petrobras, por exemplo, nossa, estou explanando todo mundo, né? Isso aqui, eu explanei o movimento de uns 4. Você vai ver quem é o tomador de dívida, você fala assim, caramba, que tanto de gringo, né, pegando empréstimo da Petrobras. Pesquisa o nome dos gringos, tudo Silva, né? Raul, qual o mínimo de grana precisa ter para essa estrutura ser avaliada como viável? Um amigo supostamente perguntou. Olha, não é o mínimo de dinheiro, você tem que ter uma motivação para isso, né? No geral, você vai ter uma conta no paraíso fiscal quando você tem algum risco jurídico dentro do Brasil, você vai ter uma conta no paraíso fiscal quando você... tem gente que faz isso porque realmente está sonegando imposto, tem gente que toma essa decisão para facilitar a sucessão, mas assim... precisa ser justificado, né? Tem gente que com 4, 5 milhões vai fazer sentido, e tem gente que o dinheiro da pessoa não vai mudar nada. Se ela mandar para um paraíso fiscal, por exemplo, ela vai ter um benefício que ela poderia ter no Brasil mesmo, um fundo exclusivo, um investimento em CRI e CRA, né? Emprestar dinheiro para a empresa do amigo no Brasil pode? Se pode. Como é que funciona? Isso aqui, tá? Cuidado, isso aqui pode cair, já pode até ser suspeito de não ser elisão fiscal. Vamos supor você aí, você é meu brodinho, você tem aí, por exemplo, você é meu amiguinho, você tem aí uma empresa que fatura 140 milhões. Raul, tem gente que tem, como tem, por ano, tá? Pode ser menos. Vou pegar tão pesado não. Vamos menos. Vamos pôr fatura 40. Vamos tirar o 100, tá? Fatura 40 milhões. E aí você quer construir o quê? Quer construir nada. Não, vamos colocar o que você quer. Você quer construir aqui uma sede nova para a sua firma. Daí você vai lá e fala, Raul, eu vou emitir um CRI para minha firma, para eu construir um prédiozinho interessante. Ao mesmo tempo, para que você vai fazer isso aqui? Porque se você fizer um CRI, o CRI é o quê? É lucro? Não, né? É uma empresa tomando empréstimo. Então a empresa tem dívida. Ó que interessante. A empresa criou uma dívida. Agora, quem vai tomar esse CRI aqui? Porque alguém precisa te emprestar o dinheiro. Aí você chega num brodinho seu, um cupincha, e fala o seguinte, por que você não me empresta 20 milhões? E eu te remunero 90% de CDI. Isento de imposto, tá?
para quem tá tomando aqui, isento de imposto, não tem nada. Ele vai lá e empresta dinheiro aqui. Aí você pega o seu dinheiro aqui na outra mão e transfere para ele de carro. Por que não? A empresa vai pagar menos imposto ou não? Opa, 20 milhões ela tem de dívida aqui. No ano que ela tinha lucrado, opa, lucrou 40 milhões? Não, lucrou 20, que tem um CRI que a gente tem que pagar. Nossa, é a festa da feira, a festa da maçã, né? E tá funcionando. E o mundo vai girando, a coisa vai funcionando. É CRI para um lado, é CRA para o outro, é alegria. Ah, não, os ricos vão pagar imposto. Aprova a lei aí. Vai lá, vai aprovando. Vai pagar sim, viu? Vai ser os ricos que vai pagar. Fica aí. Isso aqui, se eu continuar falando aqui mais meia hora, eu acabo com a República. Eu vou parar porque tá ao vivo, não tem como cancelar isso aí depois, né? Raul, estou precisando de uma estrutura dessa, compliance do Banco Master. Aconteceu aqui uma coisa do trabalho, estou precisando de uma ocultada no patrimônio. Cara, esse cara aí que você está fingindo que é, o dele já deve estar muito longe. Você acha que ele ia entrar naquele jatinho e ia para onde? Você acha que ele tá sem dinheiro? Porra, o cara trabalha em mercado financeiro, gente. Não tem como, né? Tem mais dúvida ou não? Vocês têm dúvidas sobre o uso, para que serve cada coisa? Já a live cai. Nada. Isso aqui é descarado, o mercado financeiro tá nem com essas coisas não, todo mundo sabe disso, tá todo mundo sabendo. Isso aqui, inclusive, é bom, cara, isso aqui ajuda o Brasil, isso aqui é dinheiro na mão dos empreendedores que vão gerar emprego, vão contratar pessoas. Ah não, é só lucro que o cara vai ter, ele vai fazer o que com o lucro? Ele tem o lucro, tem que fazer alguma coisa, vai comprar mansão, vai comprar Ferrari, vai comprar aquelas carnezinhas com coisa de ouro. Teve algum superchat que eu não li? Como eu evito os 10% do dividendo? Do imposto sobre dividendo? Olha pra vocês verem. Olha o tanto que eu sou um homem à frente do meu tempo. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, existe o Paulo Guedes. Vou contar pra vocês uma história em 3 tempos. Paulo Guedes lá atrás, Paulinho Guedes, grande Paulo Guedes. Paulinho, da regulagem, ele ficou falando, porra, vou colocar um tributo sobre dividendos. Tem que pagar, né? Ele foi até no programa falando que o rico não tinha que ter vergonha de ser rico, tinha que ter vergonha de não pagar imposto. O Paulo Guedes falou isso aí lá atrás. Aí depois, quando veio, trocou de governo, eu falei, não, agora vem o Lulinha Paz e Amor, vai dar uma tranquilidade. Aí veio o Lula. Aí o Lula pegou, contratou o Andrade. Cara, engraçado, né? O Andrade com a mesma conversa. Dividendos. Tem que tributar o dividendo. Vocês lembram disso? Olha que coisa estranha. Quem disse, né, que o Brasil não ia ficar unido? Aparentemente o Brasil está unido numa única pauta, né? Aqui, ó. Tem uma única pauta, que todos os políticos brasileiros estão unidos em torno dela. Imposto. Aí o que eu pensei? Na hora que eu vi isso aqui, temos uma história em 2 atos, né? Falei, entra governo, sai governo, esses caras estão falando que vai criar esse negócio desse imposto. Uma hora esse trem vai emplacar. Fiquei pensando nisso, e aí fiquei, minha cuca aqui e tal, raciocinando o que eu faço. Eu não quero pagar isso aí, e meus cupincha também não tá querendo pagar, meus cupins são vocês, né? E eu fiquei pensando, como é que a gente pode usar o cérebro bonito que Deus deu e fazer alguma coisa interessante? Daí fui ler noites e noites, como diria meu camarada Brenner, noites e noites fui ler. Aí, encontrei. Tem uma coisa no Brasil que é muito ruim, que é o seguinte, sabe por que o Brasil não tem ETF? ETF que são os fundos, né? O Brasil tem pouco ETF, porque o ETF no Brasil, ele tem um ganho de capital. Mas toda vez que você vende uma cota de ETF, você vai pagar 15%. Por conta disso, desse câncer aqui, por conta desse problema, o ETF, ele só é tributado na venda. Só que, se você então tem um ETF e ele reinveste 100% do patrimônio dele, primeiro, ele recebe o dividendo dentro dele, ó, por exemplo, então BBAS, Itaú, YouTube, né? Eles vão lá, pagam dividendo. O ETF recebe o dividendo e você ia pagar, por exemplo, se passar a lei do dividendo, você vai pagar 10%, correto? Ou quase 10%, né? Dependendo do seu patrimônio. O ETF ele recebe e paga 0. Ó, paga nada. Não paga nada. Se eu pegar
e nunca distribuir o lucro, se eu distribuir o lucro, o ETF recolhe também. Se eu nunca distribuir e se eu comprar de novo, que hora que eu vou pagar? Nunca. 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 Então o dinheiro vai ficar acumulando ininterruptamente. O dinheiro vai ficar acumulando, acumulando, acumulando. Raul, mas lá uma vez, eventual venda, eu vou ter que vender, em algum momento eu vou ter que fazer o recolhimento. Sim, mas imagina se você estivesse pegando 10% dos seus resultados e entregando mês a mês. Pô, você pega 10% dos dividendos, em vez de você reinvestir, você vai estar pegando aquilo e vai estar distribuindo. Aí você vai ficar com, por exemplo, aí você vai reinvestir o dinheiro, correto? Então você vai pegar, porque você está na fase de acumulação, a maior parte de vocês está na fase de acumulação. Então você vai pegar o dinheiro, você recebeu 100 mil, virou 90 mil, você reinveste 90, você perdeu 10 mil. Virou, a mesma coisa vai acontecer, entendeu? Ah, ou for com 10 mil, vai virar 9. E aí você, ao longo de um ano, deixou de investir, por exemplo, 12 mil, ou deixou, fosse 9 mil no caso, né? Ou é um mês inteiro. Nesse formato aqui, você vai tomar a mordida? Vai, daqui 30 anos, daqui 20 anos você toma a mordida, se quiser. Porque você pode pegar os outros investimentos isentos. Isso se essa lei aqui, ó, não mudar, né? Porque daqui a pouco pode ser que pegue isso aqui e sai, né? Os ricos também não gostam muito de pagar. Se eles colocam o dinheiro dentro do ETF desse aqui, daqui a pouco a legislação anda. Entra governo, sai governo, a legislação anda. E foi para isso aqui, pensando antes da lei ser criada, então em julho, eu fui lá e ó, AUVP11. Que ninguém entendeu. Nossa, um ETF de ações fundamentalista nesse momento da vida, Raul, para que eu vou mexer com isso agora, né? Nós estamos aqui fazendo um stock picking legal. Exatamente, mas eu pensei exatamente nisso, né? Como é que a gente ia pagar lá na frente? Isso aí não fazia sentido, entendeu? O que vocês estão falando? Tem mais pergunta? Então, assim, é esse aqui que é o ponto. Aí eu já criei ele ali direto. A mesma coisa eu fiz com área, né? Peguei lá e dei um jeito da gente pagar menos imposto no Tesouro Direto. Agora a legislação vai mudar e aí ele vai perder um dos benefícios dele, acredite. Se a legislação mudar, vai perder um dos benefícios dele, porque ele pagava só 15% de imposto na distribuição, enquanto o Tesouro com juros semestrais pagava 22,5% no começo, né? E até chegar em 15%. Então eu criei simplesmente por questão de eficiência tributária. E vou criar mais um, vou contar para vocês, vou criar mais um aí. Será que se eu contar atrapalha? Não vou contar não. Aqui tem alguém assistindo. Porque eu vou lançar mais um esse mês aí. Esse sim. Esse daqui vai ser a maior eficiência tributária da história. Entendeu? Porque a gente descobriu um jeito aí das empresas todas do Brasil pagarem menos imposto. Todas as empresas do Brasil. E aqui mesmo. Nem precisar de paraíso fiscal, não vai. Nós vamos todo mundo pagar menos imposto. Todo o caixa da empresa vai pagar menos imposto. É isso aí. Né? Então a gente vai fazer isso aí em breve. Deu para entender para que serve um paraíso fiscal, a lógica tributária, a diferença entre elisão, evasão e sonegação? Porque esse é um tema que é muito importante para os investidores. Às vezes, cara, você precisa entender, porque quando você crescer, você vai crescer, você vai ganhar mais dinheiro. É importante você entender que essa é a lógica. Você tem que estar buscando eficiência tributária. Tem outra coisa que você consegue fazer, né? A previdência privada, por exemplo. Pô, para que serve uma previdência privada, né? Essa daqui vocês já sabem, né? Ficou popular. Então, por exemplo, quando você faz um plano de previdência privada, né? Um plano de previdência privada, um PGBL, você consegue, se você faz declaração completa, e muita gente deveria fazer e não faz, para você poder abater, você consegue deixar de pagar um imposto, você consegue adiar o pagamento do imposto, né? Até 12%, se não me engano, até 12%, você consegue deixar de pagar, acho que esse valor aqui, é até 12%, checa aí para mim só. O quanto é a eficiência, eu não lembro exatamente o valor agora de cabeça. Você consegue deixar de pagar um imposto, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceria no ETF. Então, você ia pagar, por exemplo, 5 mil para o governo, você deixa de pagar, Raul, mas lá na frente, na hora que eu vender o Previdência, vou ter que pagar. Sim, só que o dinheiro que você ia pagar agora vai ficar rendendo para você durante 20 anos o dinheiro, aí depois você paga para o governo só um pedaço daquilo que você ganhou. Isso é loucura, cara. Isso aqui, igual isso aqui no Brasil, tem aos montes, né? Nossa, a gente podia muito fazer um ETF chamado Brecha 11, né? Mas aí o governo também vai ficar puto, né? Imagina você fazer um assim, ó, brecha, pode ser só assim, né? Brecha 11. Ou BRXA, que aí fica mais discreto. Aí eu falando na live, né? Vai ficar bem discreto mesmo. Então é basicamente isso. Bom, se quiser aprender mais, se quiser aprender com o profissional, né? O que eu te recomendo?
AUVP. Tudo isso aqui e muito mais, todos os cérebros que a gente tem aqui nessa empresa, né, à sua disposição para economizar os seus tributos e fazer você pagar menos imposto. Lembrando que a gente vai lançar, inclusive, a Previdência da UVP, que vai ter investimentos internacionais. Não só vai ter investimentos internacionais, como vai ter criptomoeda. Imagina você deixar de pagar o governo e ainda colocar seu dinheiro em cripto. Brincadeira. Mas vai ser só um pedacinho. Vai ter ouro, vai ter muita coisa. Uma previdência que a gente está, lá na comunidade, está escolhendo. Agora, a Previdência da UVP é para todo mundo? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. É esse o problema no mundo. Gostaram? Deu para entender? Aulazinha tranquilo. Uma coisa mais de sexta-feira pré-feriado. O que eu pensei? Pô, assunto gostoso. Elisão fiscal. Não é isso? Mas é pós-feriado. Eu acho que isso aqui ajuda muito. Hoje é feriado ainda, para a maioria. Vocês estão trabalhando porque são bobo. Quem trabalha na sexta-feira de feriado é bobo. 17 horas ainda. Puta que pariu. Imagina o cara fazer live 17 horas de sexta-feira. E agora vai rolar aí também, para quem é membro do canal, vou até falar isso aí. Talvez vai rolar até um grupo fechado pra galera que é membro. Até dá uma coceirinha na orelha que é dinheiro, ó. Pra quem é membro do canal, vai rolar um grupozinho fechado? Estão dizendo as más línguas que vai, né? Com coisas cada vez mais interessantes. Então, tem mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, eu fico aqui mais... Eu vou dar aquele minutinho da aula, né? Pra vocês, eu vou esperar pra vocês refletirem. 50 cada dúvida. R$50. Vou tomar uma água e, enquanto isso, vocês podem tirar a dúvida aí. Raul, mas não pagar imposto não é errado? O governo não precisa do nosso dinheiro para poder fazer as coisas? Olha, precisa. Precisar até precisa. Mas assim, se a gente pagar, eles vão fazer as coisas mesmo? Não acho que é uma falta de dinheiro, né, que o governo tá. Coloca a sua família em primeiro lugar. Faça como nossos deputados. Primeiro os seus. Depois os deles, não é isso? E aí, querem ou não? Dúvida? 50 a dúvida. Você é tão pobre? Tá liso, dorme. Porra, o cara não tem o dinheiro pra pagar um cachorro quente aqui. Diferença entre a UVP e Divo 11. O Divo 11 é focado em dividendos, galera. Essa é a diferença. A UVP 11 é focada em acumulação, não é focada em dividendos. É fundamentalista. Raul, para ser rico tem que ter a letra feia? Cara, minha letra já era feia quando eu era pobre, então acho que não precisa. O Rodrigo fez um comentário muito estranho. Não vou ler também porque é estranho também. Você é minha musa inspiradora? Que isso, cara? Não, pelo amor de Deus, me respeita. E é isso, né? E agora eu vou precisar do apoio de todos vocês aqui, porque esse vídeo ele não vai engajar muita coisa, né? Então eu preciso que você comente coisas elogiosas aqui pro YouTube distribuir essa live. A gente vai fechar a live, e aí você vai lá naquela coisa do comentário. Cada um tem que fazer pelo menos 4 comentários. Se vocês fizerem, eu faço mais vídeo assim, falando a verdade, falando coisas assim. Porque vocês têm que me proteger. Porque isso aqui é um patrimônio imaterial do Brasil. Então você comenta coisas positivas. Comenta que conteúdo maravilhoso, melhor conteúdo que eu já vi na minha vida, que aí o YouTube simplesmente distribui e vai considerar, caramba, que coisa legal. Fala, sou advogado e não sabia, pra ele pensar que é coisa... entendeu, né? Sou advogado, não falei. Trabalho na Polícia Federal e adorei o conteúdo. Trabalho na Receita Federal e achei incrível. Caí, dá aquela distribuída, não parece que deu problema, né? Melhor não, porque vai entregar o algoritmo para quem trabalha realmente lá. Vai não. Vai só distribuir. Então é isso. Comenta lá. Beijo pra vocês.